aos Colossenses. Primeiro, como eu costumo dizer, um disclaimer, tá? Colossos não tem nada a ver com a TV Colossos, que assistiram no final dos anos 90 com os bonecos animados, nada disso. Colossos, uma cidade, que aliás eram 3 cidades muito próximas ali, Colossos, Herápolis e Laodiceia. Essas cidades seriam hoje onde é a moderna Turquia. O que acontece é que o apóstolo Paulo, que foi um homem extremamente frutífero e criativo, tão frutífero e tão criativo, que mesmo preso, mesmo tendo a sua liberdade retirada dele, mesmo tendo a sua liberdade tolhida, ele continuava dando frutos, porque lá na prisão, ele encontrou uma maneira, aliás, ele revolucionou o que nós podemos chamar de comunicação de fé, porque ele passou a produzir cartas. Isso era uma inovação, ninguém fazia isso naqueles dias, para instruir sobre a fé. Então Paulo era uma pessoa tão excepcional, que lá na prisão, eu volto a enfatizar, Paulo não estava preso porque era picareta, Paulo não estava preso porque fugiu com a secretária da igreja e roubou dinheiro da tesouraria, nada disso. Paulo estava preso simplesmente por ser fiel a Cristo, por pregar o Evangelho. Essa era a razão. Mas veja, se você vivesse naqueles dias e você precisasse de um mentor, hoje é meio na moda encontrar mentores corporativos, mentores vocacionais, mentores de família, mentores disso, mentores daquilo. Se você precisasse de um mentor naqueles dias, e você fosse uma pessoa séria, provavelmente você procuraria o apóstolo Paulo. Ele é criativo, ele é frutífero, mesmo estando preso. Então, por volta do ano 61, um homem chamado Epáfras foi visitar Paulo na prisão. Epáfras, ao que tudo indica, era uma pessoa que foi impactado pelo ministério de Paulo em Éfeso. Éfeso ficava mais ou menos 160 quilômetros da cidade de Colossos. Um francês chamado Jean-Pierre, um estudioso, acredita que o nome Colossos tenha a ideia de construção, etimologicamente, de construção de santuários. E é provável, porque eles eram extremamente politeístas, como nós vamos ver. Bom, Epáfras, que foi profundamente influenciado por Paulo, implantou essa igreja lá em Colossos. Agora, a igreja de Colossos não era uma igreja que hoje nós consideraríamos colossal. Era uma igreja pequena. Gente, provavelmente 20, 30 crentes ali, numa cidade inteira. 20, 30, aqui, pode olhar, dá uma olhadinha em volta. Tem mais gente aqui do que aquela igreja na cidade inteira de Colossos. Quando ele visitou, então, quando Epáfras visitou Paulo, ele compartilhou como aquela igreja estava se desenvolvendo. E a igreja estava indo bem, apesar de ser tão pequena. Era uma igreja que demonstrava uma tríade, e todas as vezes que você encontra essa tríade na Bíblia, você deve parar e dar atenção. Era uma igreja que tinha amor fraternal, fé e esperança quanto ao futuro. Essas são as 3 marcas de uma igreja saudável: amor fraterno, fé, confiança inabalável em Jesus Cristo e esperança quanto ao futuro. Eles têm essas marcas, mas ao mesmo tempo nós notamos que essa cidade que constrói seus santuários estava ameaçando aquela pequena comunidade. Por quê? 4 tribos existiam ali, 4 tribos. A primeira tribo ainda é o que os estudiosos chamam de incipiente, estava começando, que é o gnosticismo. Gnosticismo era um movimento que estava começando ali, ele ainda não está pronto naquele momento, por volta do ano 61, mas ele está começando. Ensinava o seguinte, que você, para poder ser aceito por Deus, para poder ser bem-sucedido na vida, bem-sucedido na fé, precisava de algum tipo de conhecimento filosófico especial. Então, num certo sentido, eles acabavam dividindo as pessoas entre os iluminados, com aquele conhecimento, e os ignorantes. Porque nem todas as pessoas tinham condição ou capacidade, até cognitiva, de conhecer tudo aquilo.
E os gnósticos, eles pressionavam aquela comunidade, dizendo: não basta só vocês acreditarem em Jesus, vocês precisam desse conhecimento especial. E tinha um outro grupo, um grupo de legalistas, legalismo para todo lado. O legalismo com cheio de: vocês conhecem Jesus? Ótimo, mas agora você precisa guardar o sábado, você precisa de dietas alimentares, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. Eu me lembro, quando eu me tornei um crente em Jesus, quando eu passei a seguir Jesus de fato, não demorou muito para aparecer proselitistas, pessoas que gostam de ir lá tirar do aquário. Foi uma senhora lá na minha casa, e ela foi conversar comigo, e ela disse assim: não, tá bom, você já começou bem, mas você não pode ficar nessa igreja, você tem que ir para essa outra igreja, porque você tem que trocar de roupa. Essa roupa que você está... Eu estava com uma camisa daquela tipo do... Como é que era aquele programa de TV que o cara tinha um bigodão assim, e era lá em Miami, quem lembra? Qual era o nome dele? Magno, é assim que a gente vai descobrindo a idade. O Magno, estava com a camisa tipo Magno, e ela falou: não pode usar roupa assim não. Legalismo. Quem já não viveu isso? Falam do seu cabelo, falam do time que você torce, falam, não é? E o legalismo mata a nossa alegria de servir a Deus, ele mata. Eu me lembro de um senhor que estava muito desanimado, porque o pastor da igreja foi até a casa dele uma vez, e na época foi proibir que ele assistisse televisão. E ele ficou chocado com aquilo, sabe por quê? Porque o DVD que ele tinha, aliás, desculpa, não era DVD, era VHS, é que a tecnologia é muito rápida. O VHS que ele tinha, sabe onde ele tinha comprado? Na sede daquela igreja. Ele perguntou: pastor, eu assisto aonde o VHS se eu não posso ter a televisão? O legalismo é assim, ele é inconsistente, ele é tóxico e faz mal. E os legalistas judaizantes estavam ali pressionando aquela pequena comunidade. Mas tinha um outro grupo, chamado de ascetismo, que era aquele que: olha, não, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode. É tão triste quando a nossa fé é definida pelo que não se pode fazer. O Evangelho não é definido assim. O Evangelho é definido por uma porção de coisas que se pode fazer. É como olhar no Jardim do Éden e lembrar que tinha uma árvore da qual não se podia comer, enquanto todas as árvores do jardim eram livres para se comer. Nosso Evangelho de Jesus é um Evangelho não de não pode, não toque, não faça. É o Evangelho de tudo posso naquele que me fortalece. Mas eles viviam essa pressão de todo lado, e a última pressão que eles tinham era do misticismo. Se você está comigo aí, diga amém. Misticismo é: não, tá legal, mas você precisa dessa experiência psicodélica. Se você já experimentou isso, se você não experimentou isso, você não viu aquilo. Então eles passavam, esses grupos adoravam anjos, tinham visões mirabolantes. E o apóstolo Paulo vai ajudar aquela igreja a entender o que de fato eles precisavam para vencer essa pressão toda, aquele pequeno grupo, vencer toda essa pressão, triunfar e viver uma vida diferente. Quem aqui já se sentiu pressionado? Levanta a mão. Sob pressão. Deixa eu ver. Eu já senti várias vezes, por várias coisas. A resposta de Paulo é como você que vive pressionado pode viver a sua vida vibrante e intensamente. Paulo começa assim, primeiro capítulo da carta aos Colossenses, versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos, note, em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus. Veja que afirmação maravilhosa é essa. Ele diz assim: vocês estão, perceberam? Em Cristo. Mas estão também em Colossos. Em Cristo, em Colossos. Quando Paulo usa essa expressão, ele está falando do divino propósito de Deus nas nossas vidas. Primeiro, e nunca se esqueça disso, você está profundamente vinculado com Jesus Cristo se você crê nele.
Você está em Cristo, ligado a Cristo. Mas ao mesmo tempo você é um sujeito, é um indivíduo, é uma pessoa que vive numa sociedade, que tem a sua casa, que tem a sua vizinhança, que tem o seu trabalho, que tem o seu negócio, que vive num ambiente físico. E nesse lugar, como indivíduo, como sujeito, você se expressa nesse ambiente. Então você está em Cristo, mas não isolado, distanciado como os ascetas. Você está em Cristo, mas você está inserido naquela sociedade. E isso fala do propósito de Deus, que é o seguinte: você está onde está, no momento que está, para brilhar a luz de Jesus. Não para ser consumido por essas pressões, não para ser destruído por essas pressões, não para ser engolfado por essas pressões. Porque antes de estar onde você está, nas circunstâncias que você está, antes de tudo isso, você está em Cristo. E Paulo vai desenvolver essa mensagem explicando como nós estamos em Cristo. E por isso essa carta curtinha é dividida em duas partes. A primeira parte, o que Cristo fez por nós, em Cristo. E a segunda parte é o que Cristo quer fazer através de nós, em Colossenses, na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho, profundamente vinculado a Ele. Por isso, capítulo 1 e 2, ele nos fala de Cristo como ser supremo, e no capítulo 3 e 4, ele fala do cristão como alguém submisso. Cristo é supremo e o cristão é submisso. O que Paulo está discutindo é que essas pressões todas que eles viviam seriam inócuas, eles suportariam tudo aquilo se eles entendessem que eles estavam ligados em Cristo. Sabe como é que a gente vive em Cristo? É por essa submissão, é por essa conformação, é por ser modelado por quem é Cristo. Quem assistiu aqui o filme do Spider-Man, De Volta ao Lar? Deixa eu ver, Homecoming, é isso, nós, a moçada, a gente assistiu. Tem uns que assistem Magno, mas a gente viu, né, isso aí. Num trecho desse filme, o jovem Peter Parker está com 15 anos, tem lá uma crise, e vem o mentor dele, que é o Tony Stark, e diz assim: você vai ter que entregar sua indumentária e a sua roupa para mim. E ele fala: mas eu não sou nada sem essa roupa. Ele fala: se você não é nada sem essa roupa, mais uma razão de você entregar para mim. E aí ele diz uma frase assim, o Tony Stark, ele diz assim: puxa, eu estou falando igual o meu pai. Tony Stark estava ali, mas ele estava no pai, e o pai estava nele, moldando a fala dele. Você já se viu falando igual ao seu pai? Igual a sua mãe? Já aconteceu ou não aconteceu? Eu espero que sejam por frases boas. Que quando a Julie faz essa associação, seu Deneuci está aqui, provavelmente não era o melhor momento do seu Deneuci que ela está descrevendo. Mas o que é isso? É ter sido moldado por alguém, é estar ali e estar em alguém, é estar submisso à fala, o jeito, a autoridade de alguém. Quando nós estamos em Cristo, Ele vai moldar o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso jeito de responder aos problemas e aos desafios da vida. E de repente alguém vai olhar para você e falar: você está falando igual a Jesus, hein? Jesus está aqui em casa agora, é? Eu não lembro de ter ouvido isso ainda, gente, mas é meu alvo, é o meu alvo. Em Cristo, você está em Cristo. Paulo então descreve isso, apresentando esse processo todo, e nos explica como isso pode acontecer. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, como é que eu vivo essa vida em Cristo, para suportar as minhas pressões, para suportar os meus desafios? Veja só, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele,
firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Agora eu vou usar meu slide. Depende da tradução que você tem. Você pode tirar aqui para não atrapalhar. Você pode ter a palavra radicados em Cristo. Quem tem radicados em Cristo aí na Bíblia? Ou enraizados em Cristo. Mas são sinônimos que são utilizados para descrever o mesmo vocábulo grego. Paulo usa uma metáfora agrícola. E ele apanha essa metáfora agrícola e diz assim: vocês estão em Cristo porque vocês estão enraizados nele. Vocês são como uma planta, mas vocês recebem todos os nutrientes, toda a energia vital que você precisa, porque você está enraizado em Cristo. Quando eu vi essa planta, a propósito, a planta é da Julie, tá? Não pode acontecer nada com ela, não vai ser sorteada no final do culto, nada disso, tem que voltar para o proprietário, ok? É um slide caro que está aqui, que pode custar a vida do pregador. Então, muito bem. A primeira vez que eu vi uma planta dessa, eu fiquei meio chocado, porque para mim parecia mágica. Assim, está aqui uma raiz, mas cadê a terra? E aí eu olho essas flores reais. Puxa, como é que isso é possível? Eu sou uma pessoa curiosa, eu fui fazer um cursinho lá com o pessoal que mexe com isso. A razão é muito simples. Essa raiz aqui, olha, a moça me explicou, você tem que borrifar água nela. Ou melhor, ela falou, você tem que pôr 3 vezes por semana dentro de um balde com água. E a cada 2 ou 3 meses você precisa adicionar adubo. Sabe por quê? Não existe fisiologia biológica mágica para essa planta ficar viva, para essa planta dar flor, para ela suportar as intempéries climáticas. A raiz dela tem que continuar recebendo os seus nutrientes. Paulo usa essa imagem e diz assim: vocês estão enraizados em Jesus Cristo, e é dele que vem a sua vida, é dele que vem a sua força, é dele que vem o seu poder, é dele que vem a sua coragem, é dele que vem a sua esperança, é dele que vem o seu significado. Não é nada nem ninguém do lado de fora, não é nenhum ismo, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E veja, num artigo científico que eu li sobre plantas, eles chegam a propor o seguinte, que se a planta tivesse algum cérebro, ou alguma mente, seria a raiz. Não é isso aqui que a gente vê. Isso aqui que a gente vê é o resultado do que acontece aqui, ó, na raiz. Veja o que diz Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 21. E eu gostaria que você tivesse bastante atenção nesses pontos, e você vai ver que é um tema recorrente nessa carta. Capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Notou a palavra mente? A mente é a sua raiz, é o que está aí na mente. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno, note a palavra, entendimento. Tem a ver com mente, tem a ver com a cabeça, a fim de conhecerem, cabeça, mente, plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da
sabedoria, conhecimento. Capítulo 2, versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Capítulo 2, versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O nosso problema, quando enfrentamos as nossas pressões, quando enfrentamos as nossas ansiedades, os nossos temores, quando somos apertados na vida, quando somos pressionados na vida, é que colocamos a fonte da nossa raiz no lugar errado. Onde você busca direção? Quem molda o seu comportamento? O que sai da sua boca quando você tem que falar o que você precisa falar? Quem molda a sua atitude quando você chegou a hora de agir? Quem molda? Qualquer uma dessas outras alternativas vai fazer com que a planta morra. A gente para de dar fruto, a gente para de dar flor. E olha bem para a sua vida. E analise se a sua vida não está secando. Analise se os seus relacionamentos não estão secando. Você está chegando num ponto que você fala, nem eu não estou mais me aguentando. Mas o problema não está aqui. O problema está aqui. Está na raiz. De você se aproximar cada dia mais de Cristo, de Jesus, da oração, de aprender mais sobre Ele, de quem Ele é, de como Ele age, de como Ele faz, de como Ele lidava com as tempestades da vida, como Ele lidava com a dor, como Ele lidava com as apreensões humanas. E aí você vai enraizando. E não é legalismo. É a vida de Cristo começa a fluir através de você, e nos momentos mais difíceis da sua vida, pum, uma flor, pum, um fruto, e as coisas vão ficando diferentes. E alguém olha e fala, uau, você parece alguém que é de Jesus. É esse o desejo do seu coração? Olha, esse é o meu desejo. Não, eu não sei, eu não acho que eu cheguei lá já, mas esse é o meu desejo. Por isso, pela manhã, a primeira pessoa com quem eu falo todas as manhãs, é com o meu Salvador Jesus. E eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou melhor que você, ou que eu quero impressionar você. Pelo contrário, eu quero dizer que eu reconheço que eu sou tão frágil, tão fraco, tão cambaleante, que se eu não começar o dia aqui com a minha raiz dizendo, Senhor, eu preciso da sua seiva de vida, não vai. Eu preciso dEle, eu preciso da palavra dEle. Um dia as multidões estavam deixando Jesus, eles estavam indo embora, porque as multidões estavam apenas interessadas em pães e sucesso material. E um discípulo se aproximou e falou, Senhor, olha, está todo mundo indo embora, né? Porque ele falou, vocês querem ir também? E a resposta de Pedro foi, Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Uma vez que a gente entende isso, Paulo então nos leva na jornada e ele faz algo muito interessante. Eu não vou ler, eu vou citar. No final do livro, a partir do capítulo 4, aliás do capítulo 3, ele passa a delinear qual é o resultado disso. Onde começa a florescer quando eu estou enraizado em Cristo? E sabe onde começa? Em casa. É em casa. Naquela sociedade, era uma sociedade fortemente patriarcal, o homem tinha muito poder. O homem poderia ter concubinas, o homem podia ter poder sobre vida e morte da esposa. E Paulo entra naquele ambiente e diz, se você está enraizado em Cristo, você será um homem diferente. Você vai amar a sua esposa sacrificialmente.
E a mulher que naqueles dias era obrigada a se submeter ao marido, Paulo diz: não, não, você não é. Você livremente, em amor, vai ser a pessoa que dá apoio, que tem porque submissão é missão de apoio. Você vai ser a pessoa que vai apoiar esse homem. Ah, e os filhos, que eles tinham pátria potestas, podiam matar os filhos até. Paulo disse: não, não, não. Vocês vão disciplinar os filhos de vocês em amor. Vocês não vão provocar o filho de vocês a ira. E filhos, vocês vão obedecer aos seus pais. São flores. Eles eram apenas um punhado de pessoas que fariam uma transformação naquela cidade, começando pela casa. E depois Paulo fala das relações profissionais, dos senhores, dos servos e das relações entre as pessoas. Meus queridos, se estivermos enraizados em Cristo, nós faremos diferença na maneira como nos relacionamos com a vida e com as pessoas. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu quero estar enraizado em Cristo. Você quer? Esse é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração. É interessante que Paulo, cadê meu púlpito? Tá para cá. Paulo termina a carta assim, olha, última frase do versículo 18, capítulo 4. A graça seja convosco. Que o favor de Deus esteja com vocês. Que Deus seja favorável a vocês. Não é maravilhoso pensar isso? Não importa as ameaças que venham, se eu estou enraizado em Cristo, a minha vida vai dar fruto, vai dar flor, vai começar na minha casa, vai reverberar no meu trabalho, nos relacionamentos que eu tenho. Eu vou entender que eu estou lá com um propósito, na minha Colossos, mas eu estou primeiramente em Cristo. Parece história de pregador, mas não é. Faz um tempo caiu, aliás, uma árvore tombou lá no nosso quintal, mas ela é grande, é muito grande. Não sei quanto tem de altura, porque eu não sou muito bom com medidas. Mas sabe uma coisa curiosa? Ela tombou, mas ela continuou enraizada. Ela não quebrou, não perdeu a raiz. E sabe o que é mais curioso? Mesmo tombada, ela continua crescendo. Então ela está crescendo de lado. E ela continua com folhas, e ela dá pequenos frutos. Os passarinhos vêm e se alimentam ali, gorjeiam, cantam lá nos galhos. Ela oferece sombra e decoração. Na época do Natal, a Julie põe luzes coloridas nela, serve inclusive para enfeitar a nossa casa. Porque aquela árvore não perdeu a sua raiz. Sabe, às vezes a batalha é dura, às vezes a batalha é difícil, e nós até vergamos, até tombamos com as dores, mas se a raiz continua em Cristo, nós vamos continuar dando flores e frutos, e vamos continuar crescendo. Esse é o meu convite para você, esse é o meu desejo, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos ficar em pé. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela carta de Paulo.